que alegria poder, nesse tempo, ter compartilhado, né, no aniversário da igreja com os irmãos. Tivemos a oportunidade de ouvir pregadores aqui e refletir na palavra de Deus. Quero dar o mesmo segmento, continuar pregando a palavra de Deus. Também quero passar aos irmãos que no próximo mês nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical aqui e na roça, né? Aqui nós estaremos aos domingos às 8 horas da manhã, primeiro mês de classe única, vamos ter a nossa escola bíblica. Vamos estar abordando um tema que vai ser para toda a igreja, e então depois vamos orar, né? Para que Deus possa nos ajudar a avançar na questão de ter mais de uma classe, como que faremos. Deus proverá. Deus tem feito a sua obra, nós estamos aqui para que Ele realize ela em nós e através de nós. Amém? Estou encorajado, estou com muito desejo no coração de ver a obra avançar e estou cheio de disposição para trabalhar em prol disso. E gostaria, então, nessa noite de estar fazendo o que é mais importante nesse avanço da obra, que é pregando a palavra de Deus e anunciando a mensagem mais importante da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Nós já estamos, então, indo para a nossa reflexão. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2 é o versículo base para entrarmos diretamente no assunto. Quero também expressar aqui a minha gratidão à segunda igreja de Cambuci, que trouxe 10 cadeiras, né? E agora nós completamos aqui dentro, né? O que for a mais do que isso já é lá fora, igual no aniversário da igreja, né? Vamos avançar, vamos continuar pregando a palavra e que Deus possa estar abençoando então aquela igreja por ter nos ajudado com essas cadeiras. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, se coloque de pé, vamos ler a palavra de Deus. O tema da mensagem é Jesus Cristo. Vamos estar refletindo em 3 sermões a respeito desse tema, Jesus Cristo. Vamos começar hoje, depois na próxima quinta-feira vamos falar sobre Cristo Salvador e Senhor, e então na última mensagem vamos falar sobre o Cristo 100% homem e 100% Deus, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. A doutrina da cristologia é fundamental e é a pedra fundamental do sermão. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos todos juntos no 3? 1, 2, 3. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Deus, nos ajude a compreender, Pai, o Evangelho. Nos ensine a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Deus homem que se fez carne e habitou entre nós, aquele que cumpriu a sua missão de morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, viver entre o povo, ascender aos céus e prometeu que vai voltar para nos buscar. Nos ensine, Deus, a compreender e a imitar Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, nessa noite, tomar cativo nossa mente, quebrantar os nossos corações e agir mediante a Tua palavra para Sua glória e edificação do Seu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados irmãos, Cristo Jesus é a mensagem que nós vamos estar anunciando. Essa é a mais importante pregação para a vida da igreja, para a vida dos crentes. E essa é a principal mensagem da igreja.
O mundo parece que está esperando, porque nós mesmos criamos no mundo essa expectativa, uma mensagem que seja algo a mais do que isso. E a igreja, envolvida em descobrir o que Deus não quis mostrar e realizar aquilo que Deus nunca quis fazer, se perdeu adaptando a sua mensagem. Nós estamos perdidos e, quando não perdidos, estamos muito tímidos para pregar essa mensagem: Cristo Jesus. Desde o primeiro século da igreja cristã, homens se levantaram a pregar uma mensagem. A primeira mensagem do apóstolo Pedro, a primeira mensagem neotestamentária, ela não pregou outra coisa senão Cristo, começando a explicar pelos profetas e então mostrando quem ele foi, o que ele veio fazer, onde ele estava prometido e a sua obra. O apóstolo Paulo, quando planta igrejas e depois quando ele escreve essas igrejas, ele nos mostra que ele não está querendo adaptar o evangelho segundo a cultura daquela igreja implantada, mas ele anuncia uma só mensagem: Cristo Jesus. O maior dos teólogos, o apóstolo Paulo, não levantou nenhuma outra bandeira principal senão Cristo Jesus, e toda a sua teologia foi dedicada em explicar, ensinar e aplicar na vida da igreja e dos salvos Cristo Jesus. Ele, quando escreve aos Coríntios, nesse versículo, ele nos aponta para a centralidade da sua pregação, do seu ministério, da sua vida e da vida da igreja. Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus. Essa é a mensagem, a única mensagem que pode transformar vidas. Se eu contar a um visitante toda a história dos batistas, eu vou encher ele de conhecimento, mas eu não conseguirei transformar a sua vida. Ele não vai ter a sua vida transformada. Se eu sentar-me com um jovem curioso que está querendo aprender sobre doutrina e explicar o calvinismo todinho, desde a mente de Calvino até os seus sucessores que foram olhar para aquilo que ele ensinou e entendeu do evangelho, eu vou dar àquela pessoa muito material, mas eu não conseguirei alcançar o seu coração e ter a sua vida transformada. Se eu pegar a Bíblia e ensinar uma pessoa sobre qualquer coisa, eu estarei dando conhecimento a essa pessoa sobre aquele assunto. Mas somente se eu pegar a Bíblia e pregar sobre Cristo Jesus e esse crucificado, eu estarei colocando aquela pessoa em xeque para que ela tenha a sua vida transformada. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, e essa primeira epístola é a segunda carta que ele escreve, e está dizendo: eu estive entre vocês, eu convivi com vocês, mas a mensagem central, principal, que eu anunciei foi Cristo Jesus. E olha que ele teve que escrever uma epístola inteira para trazer disciplina à igreja. São 11 questões disciplinares que ele está tratando, mas o pilar central, Cristo Jesus. Falamos sobre muitos assuntos, tratamos de muitas questões. A igreja se mete em tudo hoje, e tem mesmo que ir lá e dar sua posição e falar sobre o que tem que ser falado. Mas ao observar a história, olhar principalmente na vida dos puritanos, quando os puritanos, por exemplo, se dedicaram em se envolver com a política para influenciá-la, eles foram pregando o evangelho. Quando João Calvino, ao chegar em Genebra, e Genebra, não sei se você sabe disso, foi uma das primeiras cidades da Europa a ter saneamento básico.
rede de esgoto, tratamento de água. Incrível. Calvino chegou na cidade, primeira coisa, finca o púlpito e ninguém tire dali, no meio da igreja, porque é através da pregação de Cristo Jesus que a igreja vai ser edificada, que vidas vão ser transformadas. Segundo, ele começou a se envolver com os parlamentares, andar no meio dos políticos. E ele começou a influenciá-los através da pregação do Evangelho. E levou eles a decidirem, custearem e implementarem tratamento de rede de esgoto, de água, saneamento básico. Quando nós, como igreja, tiramos essa mensagem do centro e colocamos qualquer outra mensagem que não seja Cristo Jesus e esse crucificado, nós estamos minimizando o Evangelho. Muitos assuntos estão permeando. E aquela mensagem que o Jonathan colocou lá no grupo de presbíteros é muito verdade. A demanda de hoje requer que falemos sobre tudo e se envolvemos com todos os assuntos e tudo que aparece na mídia, eu tenho que ter uma resposta para aquilo, eu tenho que comentar sobre aquilo. O teólogo público, que o Timothy Keller trata muito bem a respeito disso, num livro específico sobre essa questão, ele está sempre envolvido com os acontecimentos, ele sabe de todos os assuntos e ele sempre se posiciona, mas a demanda de hoje é que nós venhamos nos posicionar para ter um status ou para dizer, olha, eu tenho um pensamento sobre isso. Não é para dizer, a única esperança é Cristo. A única esperança é Cristo. Só essa mensagem pode mudar vidas, transformar corações. Resgatar pecadores. Essa é a mensagem que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. O próprio Deus anuncia essa mensagem, Gênesis 3,15. Aplicada do Cristo, Senhor e Salvador, que começa com a má notícia: vocês estão separados de mim. E o próprio Deus, Gênesis 3,15 diz, porém inimizade entre ti e a tua semente. Essa lhe ferirá o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Quem é? Cristo Jesus. Na criação, em Gênesis, a mensagem dos patriarcas, Cristo Jesus. O anúncio dos profetas, Cristo Jesus. O exaltado dos salmos, Cristo Jesus. A plena sabedoria de Deus nos livros de sabedoria, Cristo Jesus. O ministério para a salvação, Cristo Jesus. A mensagem da igreja primitiva, Cristo Jesus. O fundamento da igreja, Cristo Jesus. Um sociólogo se dedicou a estudar a religião no Brasil, porque entendeu que no Brasil tínhamos uma veia de fundação como nação cristã, religiosa. E ele começou a se dedicar a estudar o cristianismo no Brasil.
desde os primeiros nomes. A terra de La Cruz, as demarcações com cruz, as colônias religiosas. Então ele se dedica, ele vem para o Brasil, ele chega no Brasil e do avião ele já vê o Cristo Redentor. Ele fala, essa terra é uma terra cristã. Quando ele desce do avião no aeroporto, ele já começa a ver imagens. Quando ele entra no táxi, ele já vê, pendurado no retrovisor de um táxi, um crucifixo. Ele fala, essa terra de fato é uma terra cristã. Ele foi fazer um trabalho de campo e com o seu gravador ele começou a rodando. No caminho para o hotel, ele passou por muitas igrejas de mais variadas denominações. Ele falou assim, essa terra de fato é uma terra cristã. Essa terra conhece Cristo. Ele chegou no hotel, se ajeitou e logo saiu para a rua para começar a fazer o seu trabalho de campo. Ele liga o gravador e vai entrevistar o primeiro e pergunta, você acredita em Jesus Cristo? E a pessoa, sim, acredito. Ele anda mais um pouco e se depara com um grupo vendendo revistas, alguns livros. Ele chega para aquele grupo e fala, vocês acreditam em Jesus Cristo? Eles dizem, sim, nós acreditamos em Jesus Cristo. Acreditamos tanto que nós achamos que, entendemos que nós fazemos parte dos 144 mil que ele salvou. Ele continua andando mais um pouco e encontra com outro grupo, aquele grupo todos vestidos iguais, camisinha por dentro da calça, e ele fala assim, opa, posso perguntar a vocês uma coisa? Pode. Vocês acreditam em Jesus Cristo? Sim, nós acreditamos em Jesus Cristo. Acreditamos tanto que nós entendemos que nós somos os santos dos últimos dias. Ele continua andando mais um pouco, e ele chega em um lugar. Tem algumas pessoas assim sentadas, vocês acreditam em Jesus Cristo? Sim, nós acreditamos em Jesus Cristo. Entendemos que podemos nos reunir em qualquer lugar para adorar Ele, não precisamos nem de uma igreja. Os desigrejados. Isso é uma parábola que eu uso aqui. Dou essa volta, faço essa parábola para te perguntar de fato, será que a resposta que ele teve evidencia um povo que crê em Jesus Cristo, sabe quem Ele é, a sua obra, e o tem por Salvador e Senhor, e o conhece como 100% Deus e 100% homem? Cadê Jesus na vida dos crentes, sendo imitado? Cadê Jesus na vida da igreja, sendo adorado? Cadê Jesus nas pregações, sendo Ele anunciado? Cadê Jesus no evangelismo? Convidando pecadores ao arrependimento. Cadê Jesus Cristo no seu feed? No Instagram, no Facebook, ou qualquer que seja a mídia social. Cadê Jesus nos nossos louvores? As pessoas vêm de fora aqui, eu fico assim, imaginando o que essa turma canta. O que eles ouvem nas igrejas por aí? Porque eles vêm de fora, escutam os nossos louvores aqui, cantor cristão, e saem daqui admirados. Caramba, lá canta cantor cristão. E o cantor é cristão não é só porque nós nos apoderamos de vários hinos, não. É porque é cristão porque canta sobre Cristo, sua vida e obra. Cadê
Cadê Jesus nos jovens universitários que estão indo para as faculdades? Se a igreja não anuncia Cristo, se a pregação da igreja não é Cristo, o que esses jovens estão levando para os centros universitários? Eles estão levando uma vergonha de pertencer a uma igreja e não um louvor no rosto estampado por pertencer a Cristo. Para muitos crentes hoje, se nós fizermos uma pesquisa e perguntarmos qual é o maior propósito da igreja, eu posso te garantir que 8 em cada 10 não colocarão na sua frase de resposta Jesus Cristo. Não colocarão na sua frase de resposta Jesus Cristo. Nada vai ter nada a ver com Jesus Cristo. É um lugar legal, é um lugar onde a gente se encontra, é um lugar que a gente ora, é um lugar que a gente vai lá e louvamos a Deus, tem adoração, é um lugar que a gente vai lá e a gente é acolhido, é um lugar que tem muito pecador, né? A gente sabe, grande problema tem em todo lugar, mas nunca Cristo Jesus aparece. Essa pergunta que Jesus Cristo fez aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 13, que dizem por aí quem sou? É a pergunta que eu preciso fazer olhando para a minha volta, olhando para São Fidélis, a cidade proporcionalmente com o maior número de batistas no Brasil, com a cidade proporcionalmente com o maior número de igrejas batistas no Brasil. O que dizem essas igrejas? O que dizem esses batistas? Ser o Cristo. Quem é esse Cristo dos batistas hoje? Quem é? É o Cristo da igreja do palco maneirão, das mídias tops. Isso que é Cristo. Quem é Cristo? Cristo, nós nos apropriamos dele pela tradição batista histórica. Cristo foi aquele que Salomão Luiz Guismo veio aqui plantar e pregar. Cadê? Me fale sobre ele. Quem é ele? O que ele fez na sua vida? Como que ele tem transformado pessoas na sua igreja? Como que pessoas têm se arrependido dos seus pecados e tornado dia após dia mais parecidas com ele? Cadê Cristo? Quem dizem ser Cristo? Agora, pergunte para os não crentes de São Fidélis: quem é o Cristo das igrejas? Não vou falar as outras não, vou falar da minha veia. Quem é o Cristo dos batistas de São Fidélis hoje? Pergunte para um ímpio. Quem é? E vamos ver o que ele vai dizer a respeito de Cristo. E nós teremos um termômetro sobre o quanto de Cristo nós temos anunciado a São Fidélis, o quanto de Cristo as nossas igrejas têm evidenciado, e o quanto de Cristo nossas igrejas têm adorado, o quanto de Cristo nossas mensagens têm ensinado. Nós estamos, irmãos, como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, conversando sobre alguém que nós já não acreditamos mais. E do lado dele, sem notar a sua presença. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 32. Essa mensagem não pode ser esquecida, abandonada. Essa mensagem é a mensagem central da igreja. Essa mensagem é a mensagem central na vida do crente. Cristo Jesus. Nada entre vós, senão Cristo Jesus. Nada entre nós, senão Cristo Jesus. Ele é o motivo
a razão. Ele é o dínamo. Ele é quem nos encoraja. Ele é quem nos capacita. Ele é quem faz a obra funcionar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Podemos encerrar recitando esse versículo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é Cristo Jesus. Feche seus olhos. Deus amado, Deus bendito, qual propósito teríamos nós de vir até aqui hoje à noite, se não falar, ouvir, adorar e expressar Cristo Jesus? Deus, não nos deixes nunca ser vazios de Cristo. Como Davi um dia expressou o seu louvor ao Senhor e disse: Senhor, que nunca nos falte a sua presença. Que nos falte, ele disse ao Senhor que pode me faltar tudo, mas não me falte a sua presença. Assim, nós como igreja oramos a Deus. Que nos falte um local maravilhosamente adequado, que nos falte talvez a estrutura dos sonhos, que nos falte a melhor banda, que nos falte as melhores condições financeiras, mas que nunca nos falte aqui em nossa igreja Cristo Jesus. Ó Pai, nós te suplicamos, nos capacita para anunciar Cristo. Manifeste Cristo em nosso meio através da pregação da Tua Palavra. E com a ação do Teu Espírito Santo, plante Cristo nos corações que aqui vierem. Em nome de Jesus nós oramos. Gratos pela vida, obra de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor. O que seria de nós sem Cristo? O que seria de nós sem Cristo? Ele não é tudo que precisamos, Ele é tudo que temos. Obrigado, Senhor. É no nome maravilhoso, sublime e excelso dele que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Vamos encerrar cantando o último louvor. Leve um abraço apertado no seu coração e volte para ouvir mais sobre Cristo. Amém?